O Lambe Lambe, para mim, é uma plataforma social, política e educativa também, porque eu estou educando os olhos dessas pessoas. Eu sempre gosto de falar que eu me criei na rua, né? Então, a rua, ela me proporcionou entender o que é performance, o que é um teatro de rua. E eu acredito que o meu desejo por arte vem muito desse lugar da rua, né? Desse encontro com a rua, de entender a rua como um corpo também ali presente para eu criar algo. Eu nasci num povoado, no centro do DET. Sempre estive na rua, mas uma rua que era mato, que é o quintal dos meus avós, da minha mãe. E aí depois migrei para a cidade, São Luís, e morei num bairro periférico chamado Cidade Operária. Então, na escola, eu aprendi um outro dialeto, que não esse dialeto que era apresentado para mim, que era a literatura brasileira oficialmente. E aí eu comecei a criar, junto com os meus amigos, outra forma de literatura, que para mim é o picho. Mas a gente não tinha noção que o picho é arte. Depois que eu entrei, cursei faculdade, que eu entendi que ali era uma linguagem, que é um fenômeno. Então, o picho vem antes da arte, né? E aí eu comecei a entender uma série de coisas políticas, sociais, da relação com o picho, com o meu corpo dentro da faculdade. E aí comecei a me fotografar alguns amigos meus com esse picho envolvendo esse corpo, né? Pessoas negras, pessoas de periferia. E aí depois comecei a dançar na frente desses pichos. Então o picho para mim veio assim como uma forma artística, muito pensando também nesse lugar enquanto que eu, mulher, posso estar pichando e estar performando também na frente desses pichos. O que eu poderia provocar para além de pichar anonimamente. E aí eu faço um convite junto para a Márcia de Aquino, que é uma outra artista, né, bailarina, coreógrafa. E aí são dois corpos estranhos, o corpo que vem da capoeira, o corpo que vem da rua, que corre, que picha, que tem que sair correndo porque a polícia não pode pegar, e o corpo que vem de um balé, de uma coisa clássica, né? E aí eu e Corpografias do Picho vem dessa união entre eu e a Márcia nessas questões, assim, né? E por ser duas mulheres que estão na rua, né, corpografando, se colocando na frente de uma inscrição, né, urbana que está ali, que é renegada. É importante pensar a pichação nesse lugar também político, assim, né? A minha colagem, ela é genuinamente atravessada pelos meus sonhos, em alguns momentos. Ela é atravessada também por uma experiência de estar no quilombo, de estar numa festa, de estar com pessoas da mina dançando. E aí, a partir dessa memória, desse estalo que acontece ali com esse povo, ou através do sonho, ou através dessa dinâmica de convivência dentro do meu território, seja num festejo, seja numa roda de capoeira, as coisas me vêm, eu guardo, e aí isso vai para a prática, assim, né? Eu entendo que o Radiola de Promessa sempre se apresentou dentro desses lugares sagrados, religiosos, né? Por isso que se dá o nome da série Radiola de Promessa. Eu tenho entendido a colagem como uma espécie de seiva, onde cada coisa ali que é reconfigurado, né, que é remontado, é também algo que vai ali, tipo, sanar e sarar as coisas da vida, né?
Existe uma mistura muito forte, assim, dentro da minha família, dentro dessas duas raças, né? Que são os povos originários e os povos negros, né? Então, eu comecei a querer investigar a minha ancestralidade por conta dessas coisas que foram se apresentando para mim, né? Eu percebo que a importância de reescrever esse passado ancestral, talvez tentar resgatar um pouco do que me foi retirado, né? A partir dessas imagens, dessas colagens, a partir desse olhar também da fotografia, desses lugares que eu vou, da própria memória que é acessada, assim, dentro da minha família, eu consigo ainda trazer essas coisas que restam do meu povo para o meu trabalho, assim. Essa mulher que está aqui nesse livro, estampada nesse livro, é uma senhora que possivelmente está sendo subjugada, né? Por essa outra. Recentemente eu criei um mural que está até lá no centro, que são duas mulheres que estão se benzendo, uma benzendo a outra. Então, retirar essa mulher da capa desse livro ou dessa imagem e deixar esse branco, esse vazio e relocar ela nesse sistema de benzimento, né, desse sistema tecnológico aí de reza, de defumação, para mim é um movimento mesmo de cura, assim, da colagem. A série Paridade, ela vem justamente nesse momento quando é de resgate, né? De entender o meu lugar no mundo, assim. Mas, para chegar na série Paridade, eu fui atravessada por uma série de outras histórias, assim. Logo, eu não queria me fotografar, eu desejaria fotografar outras pessoas. E aí, assim aconteceu, né? E também é um processo de intimidade com essa população, com essas mulheres que me vieram, que me apareceram, né? De eu estar ali num banho de rio e ela falar algo, soltar algo específico, íntimo dela, relacionado à ancestralidade dela, e eu pedir um retrato para ela e depois a gente conversar sobre isso, e aí eu faço esse retrato. Então, assim, a série Paridade é para além de uma ideia de igualdade, de ser igual, né? Dessa coisa da afeição. Eu acho que paridade é um circuito de várias histórias. Eu primeiro tiro o retrato da pessoa e aí depois eu vou buscando em vários bancos de dados de internet, né, dentro de sites de museu, enfim, entendendo ali alguma identificação próxima, independente desse povo, dessa pessoa, do retrato dessa pessoa ser próxima a esse povo, seja lá nos Estados Unidos, seja ameríndios do México ou do sul do Brasil, enfim. Aí eu entrelaço, assim, esses dois rostos. Eu acho que a série Sapatona, ela é necessária e urgente, assim, para estar na rua. Porque hoje o Brasil é um dos países que mais matam pessoas trans, pessoas... É necessário e urgente, assim. Não existe uma outra questão a não ser essa, assim. Acho que as pessoas, elas precisam entender que a gente pode querer fazer o que a gente quer com o nosso corpo e elas precisam respeitar isso. Então, quando eu coloco um lambe na rua de duas mulheres se beijando, é para que isso, de alguma forma, crie alguma dinâmica ali de convívio e de... A violência, ela está em todos os lugares, né? Dentro de casa também. Então, assim, colar uma imagem de duas mulheres é como um movimento mesmo dessas pessoas entenderem que eles precisam respeitar esses dois corpos. A série Atualizações Traumáticas de Debré vem quando eu começo a fazer essa pesquisa do processo canavieiro em Minas Gerais, no Bolsa Pampulha, remexendo imagens desse período canavieiro. Depois eu fui entendendo, assim, a importância de estar revisitando esses arquivos e entender também que eu estava também mudando, de alguma forma, essa história brasileira, né? Então, eu estou pegando ali
um olhar que é de um período colonial de muita violência, que não teve cuidado, assim, de entrar, ou não deixaram eles entrar nessa intimidade brasileira, porque muita coisa que foi criada durante essas litogravuras, eu acredito que é um olhar ainda também muito de uma pessoa que está distante, né, de uma pessoa ali que é quase um paisagista, né, porque Debré é um paisagista, assim como Rugendas, enfim. Então, como eu poderia adentrar dentro dessa história brasileira dessa forma íntima, logo porque eu sou filha desse lugar. Eu estou agora numa pesquisa com carvão, porque minha família é praticante, né, dessa tecnologia. Durante muito tempo produzindo carvão e também é um processo de manufatura dentro da economia, né, da minha família, lá em Santa Luzia do Tide, principalmente no povoado Centro do Dete. O carvão que é feito pela minha família é um carvão que vem dessa mata de cocais, né, que é uma sobrevivência de muitas mulheres e de muitos povos, de muitas comunidades aqui dentro do Maranhão, né? E que também é importante falar que está sendo devastada, né? Pelos fazendeiros, pelos grileiros, né? Por essas leis de terra que têm sido abusivas, assim, para o nosso povo. Então, nesse momento, eu estou querendo entender mais essa tecnologia do carvão, né? Minha avó, ela se criou fazendo caeira. Minha tia, até hoje, faz caeira para acender o fogo, né? Para o alimento ali. Então, agora eu estou nessa pesquisa da pintura com carvão, assim, para entender como que isso vai acontecer ali de uma forma mais genuína, assim, através dessa experiência mesmo, assim, sabe? A pintura, para mim, aparece dentro dessa série do Couro Laminado. O Couro Laminado também é uma série muito bonita porque trata de uma memória maranhense que está no livro A Guerra dos Bentivis. É interessante pensar no Couro Laminado por conta de todas essas histórias que são atravessadas, assim, por datas, né? A própria Rafa que é costurada com lâminas, né? Por isso essa ideia do laminado. E essa lâmina, esse brilho, ele aparece nas manifestações culturais daqui do Maranhão, né? No São João. Então, é uma série que fala que pregoeiros, pregões saem com seus mantos, com seus tambores, para ir para a mata, para fazer suas coisas, né? Porque é a mata que vai proteger a gente, né? É na mata que eles começam a criar várias tecnologias ali de alimentação, de subsistência, né? Vários alimentos foram experimentados. A série Couro Laminado está dentro de uma série de questões assim, sociais, especificamente do Maranhão, né?